Fala técnico, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Semana do Rebalem. É com imenso prazer que eu começo aqui a segunda aula. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Oliveira, eu faço parte aqui do time da LDN e hoje nós iremos falar um pouco mais sobre ferramentas de investimento inicial. Então vem comigo que está bem bacana o conteúdo. É com muito prazer que eu te dou aqui novamente as boas-vindas e vamos iniciar o nosso tema que é ferramentas e investimentos. O que geralmente o pessoal nos pergunta muito durante o dia a dia. Fernando, Edson, o que eu preciso para começar a fazer o BGA? Então, essa pergunta não é uma pergunta difícil, é uma pergunta simples. Só que quero deixar claro que a gente vai mostrar nessa aula as ferramentas essenciais para você começar a fazer o rebalem. Com o tempo você vai sentir a necessidade sim de fazer a evolução, né, de melhorar, comprar equipamentos melhores, ferramentas, insumos. Então isso sempre é uma coisa que a gente sempre fala com todos os nossos alunos. A ferramenta você tem que sentir a necessidade, porque você pode pegar o seu dinheiro, um capital de giro, fazer um investimento muito grande e você pode não usar a ferramenta nesse determinado momento. E isso não é legal, você vai ter dinheiro parado, sendo que você poderia pegar esse dinheiro e fazer outro tipo de investimento na sua loja ou na sua assistência, né? Mas, respondendo a pergunta do que você precisa para começar a fazer o BGA, é o que? A máquina de BGA, propriamente dita, não tem como fugir disso, alguns insumos e algumas ferramentas que nós vamos mostrar aqui no decorrer dessa aula. Então, começando aqui pela parte mais cara, né, de investimento, é a máquina de BGA. Essas pesquisas de valores foram feitas na data de hoje, dia 20 de setembro de 2021, então já quero deixar esse aviso para vocês, e é uma média de preço. A única máquina que nós encontramos nova foi no Mercado Livre, foi a IR6000, R$ 5.500 na data de hoje. A R490 e R590 nós encontramos ela somente usada. O outro detalhe importante para se ressaltar é que esses valores aqui alteraram muito, variaram muito. Então nós encontramos anúncios da R590 até de R$ 14.000, então ou seja, é um valor muito alto. E aqui a gente tem um pequeno comparativo de potência. A gente vê aqui que o canhão superior da IR6000 ele é apenas 450 watts, contra o canhão superior tanto da R490 quanto o R590 ele é 800 watts. Canhão inferior 800 watts da R490 e R590. A base e a IR6000 ela não tem um canhão inferior como a R490 e R590, ela tem apenas uma resistência que pega a base como um todo, né? Por isso que está aqui base 1800 watts, e aí totalizando 2220 watts. Tanto a R490 quanto a R590, ambas têm bocal superior e bocal inferior, então a potência também é a mesma, 800 em cima e 800 embaixo, totalizando 4.600 watts as duas. Então eu tenho algumas outras informações aqui no próximo slide. Vamos falar primeiro sobre a IR6000 aqui. Essas informações nós pegamos do vendedor, então são informações técnicas da máquina. Então ela tem uma área útil aqui do bocal superior 800 por 800. É importantíssimo ressaltar para vocês que ela não tem a opção de você colocar um bocal, como a R490 e a R590 tem. É muito importante esse bocal porque você consegue diminuir ali a vazão de ar em cima de um determinado chip. Por exemplo, quando você vai fazer um processador que é muito pequeno, você troca o bocal e coloca um bocal com menor diâmetro ali. E aqui na IR6000 você não tem essa opção, você vai usar sempre o 80 por 80, independente do que você estiver fazendo. Aí você tem que isolar a placa com fita alumínio e tal, então tem que tomar esse cuidado. Então a IR6000 ela tem esse canhão superior de área útil de 80 por 80 milímetros, tá bom? Então a área de aquecimento inferior ela é de 200 por 200, totalizando aqui 1.800 watts, a gente falou isso anteriormente. Ela vem também com duas barras, dois suportes de manopla, dois suportes laterais. E o peso dela é 18 kg. Então aqui está a fotinha dela, é uma máquina que atende às necessidades de quem está iniciando, tá? Nós temos colegas que utilizam e não tem problema nenhum, consegue fazer todo tipo de serviço com ela. Mas se você tiver um pouco mais de dinheiro e quiser investir numa máquina melhor, aí você pode vir ou para a R490 ou para a R590. Vamos ver um pouco das diferenças. Olha, a R490 no canhão superior, ela já vem com 4 bocais. A gente vê que os diâmetros são 31, 34, 38 e 41. A potência a gente tinha mencionado, que é 800. Canhão inferior,
ela tem um bocal de 50 por 50. Esse bocal inferior, ele tem um parafuso no centro, onde você consegue regular a altura dele e você consegue ali fazer uma técnica para fazer com que a placa não empene. Depende da placa. Tem placas muito grandes, você tem que usar as barras anti-empenamento. Inclusive na R490 e R590 essa barra vem. Olha para vocês verem que ela tem duas barras anti-empenamento. Ela tem os 6 parafusos, suportes, então ela vem com mais itens, né? Você consegue regular melhor a placa em cima da máquina. Sem contar que a área útil dela também da base, ó, 320 por 375. Ela é um pouco maior do que a área da IR6000, que é 200 por 200. Então a gente consegue colocar placas maiores aqui. Então placas maiores na IR6000 você tem um pouco mais de dificuldade por não aquecer a placa como um todo, e isso pode, digamos, influenciar no empenamento da placa, porque sempre é importante você preencher a placa como um todo em cima das resistências para que ela venha aquecer inteira, não venha aquecer somente uma parte, isso não é legal. A gente vê que ela também é um pouco mais pesada, ela é 40 kg, e também aqui tem os mercados que ela pode trabalhar, que seria notebook, desktop, tablets, televisores, celulares, games, entre outros. Nós iremos falar um pouco mais sobre mercado na próxima aula. Nós estamos preparando uma aula somente sobre isso, onde nós vamos mencionar todas as áreas de atuação que a gente pode utilizar a máquina de BGA, não somente notebook, não somente games. Então vamos aqui agora para a R590. Na R590 a gente vê que ela vem com mais bocais, ela vem com 9 opções de bocais superior. Ela tem um 15 por 15, 20 por 20, 25 por 25, diversos bocais. Inclusive, esses bocais você consegue comprar também no Mercado Livre com tamanhos específicos. Por exemplo, os processadores RAS ou esses processadores retangulares já tem um bocalzinho próprio para isso. Eu já utilizei esses próprios e também eu utilizo de 55 por 55 quando eu vou fazer. A gente obtém o mesmo resultado. Podem ficar tranquilo quanto a isso, que você não, se você tem a máquina e está vendo o vídeo, não precisa se preocupar em comprar um bocal específico para isso. A potência nós tínhamos mencionado anteriormente, também a potência é a mesma, né, do bocal superior e inferior. O canhão inferior, ela também tem um bocal de 55 por 55 com um parafuso no centro para fazer a mesma coisa que eu mencionei anteriormente, que é fazer com que a placa não tenha um empenamento. Você consegue regular a altura dele, coloca ele próximo da placa, que se caso ela venha querer empenar, a placa vai encostar sobre esse parafuso. Bem bacana. Então a gente tem aqui na R590 10 bocais, 2 barras, 2 suportes com manopla, 6 suportes de PCB. O suporte PCB são os bracinhos, né? 6 parafusos, 2 suportes laterais, 2 barras anti-empenamento, e a pinça a vácuo e o cilindro lateral de resfriamento. Aqui, qual que é a diferença, a maior diferença entre a R490 e a R590? Que a gente vê que a potência é a mesma, né? A gente consegue utilizar os bocais da 490 na 590 e vice-versa. Só que quais são as diferenças? As diferenças entre elas são o design, claro, ela muda, só que uma coisa que eu acho muito vantajoso, o painel da R490 ele é um pouco chato de navegar. Então, ou seja, para quem já está acostumado, é tranquilo. Você consegue navegar ali sem problema nenhum. Mas uma pessoa que nunca mexeu na R490, mexer pela primeira vez, ela demora um pouco a conseguir acertar ali as rampas ou alterações que você quer fazer ali no seu perfil. Já que na R590 ela tem uma gavetinha, você puxa, tem uma tela touch, o programa dela ali é bem tranquilo de mexer, não tem dificuldade nenhuma. Qualquer pessoa de primeira vez já consegue fazer ali tranquilo as alterações que precisa. Ela também já vem com a pinça a vácuo. Eu e o S, a gente gosta muito de utilizar quando as esferas entram em fusão ali. Você vai com a pinça a vácuo lá sobre o chip, encosta lá bem tranquilo. Você não precisa preocupar com pinça, é bem tranquilo. Muito bom trabalhar com a pinça a vácuo. E também a gente nota aqui também que o peso dela é o mesmo peso da R490. Então as duas são bem parecidas. A R590 é uma atualização da R490, digamos assim. Ela tem um painel melhor, a gente consegue navegar com mais facilidade. Temos ali o botão de emergência e a pinça a vácuo, que é uma comodidade para você não se preocupar em remover o chip com a pinça e mover algum componente que esteja ao redor da placa ali, da região, e causar mais trabalho para você. Então, fazendo uma breve conclusão sobre as máquinas de BGA,
O que vai influenciar aqui realmente é o seu capital que você tem para fazer investimento. Se você puder fazer um investimento numa R590, muito bom. Se você puder fazer um investimento na R490, também vai ser uma excelente máquina. Ou se você tiver um investimento de uma R6000, também vai ser muito bom. O importante é você ter uma máquina profissional e não querer fazer um BGA somente com um ar quente, que isso não dá certo e você acaba piorando a situação do equipamento do cliente de vocês. Vamos agora para o próximo tópico, que seria os insumos. Os insumos, nós também fizemos uma pesquisa aqui no Mercado Livre e a gente nomeou, na verdade listou aqui, né, a fita Kapton, que é importantíssima no processo, o kit de esferas, fita alumínio, fluxo, álcool isopropílico. Então a gente fez aqui uma pesquisa, uma média. Ó, lembrando que essas cotações foram feitas no dia 20 de setembro de 2021 e a gente conseguiu esses valores aqui no Mercado Livre. Esses kits aqui são realmente para quem está iniciando e com o passar do tempo você vai notando o que mais você tem necessidade de comprar. Por exemplo, a fita Kapton e a fita alumínio você compra praticamente, demora muito você comprar. Você compra uma vez e fica muitos anos com ela, porque você gasta pouco, né? A região onde geralmente a gente isola é muito pequeno, então dura bastante tempo as duas. E as esferas a mesma coisa, depende muito da sua demanda. E então esse valor aqui de insumos a gente conseguiu chegar aqui no valor de R$340. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre as ferramentas que a gente vai utilizar no processo de rebala. Então a gente precisa sim de uma estação de ar quente e ferro de solda de qualidade no procedimento de rebalem. Essa estação de ar quente e ferro de solda da Yachun, ela é excelente. Nós trabalhamos com uma aqui. Antes de adquirir a Quick, a gente tinha uma dessa daqui na bancada e ela é excelente. Quais são as vantagens dela? A gente tem apenas uma estação, você tem o ar quente e também tem o ferro de solda. O ferro de solda, a ponta, você não tem dificuldade de encontrar. O bocal de ar quente, quando você volta ele para o lugar, ele desativa automático, você não precisa ficar desligando a chave, porque isso é bem chato. Eu mesmo tenho um modelo, tá aqui atrás aqui, é um modelinho mais antigo, que você tem que sempre desligar a chave quando você para de usar. No dia a dia, quando você usa todos os dias, acaba que você acostuma já a desligar no automático. Mas quando você utiliza uma automática é muito bom. Você ganha ali um tempo de você não ter que ficar desligando e ligando a chave, é muito bom. E muitas das vezes você acaba, uma que não é automática, às vezes você coloca lá e esquece de desligar por algum descuido, alguma coisa que chamou sua atenção e ajuda muito. Essa estaçãozinha aqui, a gente encontrou ela no valor aí de 420 a 650 e ela vale muito a pena, que ela é uma excelente estação. Para quem está querendo fazer um upgrade ou querendo fazer aí alguma modificação na bancada, eu indico que ela é muito boa. Falando ainda sobre essa mesma estação, a gente tem aqui o ferro de solda, ele vai de 200 a 480, a potência dele é de 50 watts, tensão de alimentação 24 volts. Então essa é uma estaçãozinha de entrada muito boa, super indico, ela é excelente. Então agora subindo um pouco mais o nível, a gente tem aqui as estações da Quick, ela é uma excelente estação, não tem nem o que falar sobre ela, porque ela é de fato muito boa. A precisão de temperatura, tanto a vazão, você conseguir configurar aqui nos esses canais aqui, ó, canal 1, 2 e 3, você consegue setar aqui temperaturas pré-programadas para você poder deixar já salva. Isso também ajuda muito no processo de rebalem, na hora que você vai fazer a soldagem das esferas no chip. Ela é uma excelente estação. Você encontra ela tanto 110 quanto 220. Ela tem um consumo aqui de 750 watts, tem um peso de 3,65 kg. A temperatura do ar quente dela vai de 100 a 500 graus, a potência de consumo máxima de 1000 watts. Pessoal, essa é uma estação de excelente qualidade. Quem tiver condições de comprar, realmente vale a pena. Na data de hoje, nós pesquisamos e encontramos aqui ela na faixa de 2 a 2.800. Lembrando para vocês tomarem cuidado, porque está tendo muita falsificação dessa marca aqui. Então tem muita gente já quebrando a cara, né, pensando que está comprando uma Quick e na verdade não está. Então pesquisem bem o fornecedor, não acreditem em valores mágicos. E pesquise bem, que eu tenho certeza que vocês vão estar comprando uma máquina muito boa. Continuando, nós temos aqui também o ferro de solda da Quick, o TS1200A. É um excelente ferro. Ele tem também aqui a capacidade de você conseguir configurar 3 perfis aqui, 3 canais, né, que você consegue colocar a temperatura. Isso também ajuda ali no processo de BGA, quando você quer elevar o ferro de rápido ou diminuir.
A velocidade de aquecimento dele é muito boa, é muito rápido. E tá aqui, ele consegue elevar, ele tem as temperaturas de trabalho de 100 a 480. Ele é um excelente ferro, é o ferro que nós utilizamos aqui na bancada e vale muito a pena o investimento. Um detalhe para vocês que não conhecem, nunca utilizaram, fala assim, nossa, um ferro de solda vale realmente isso tudo? Ele realmente é um ferro excelente, excepcional. A gente tem um review no nosso canal, se vocês quiserem conferir o review completo, é só acessarem. Mas o que eu queria falar é sobre a questão de você consegue remover a ponta dele muito fácil. Você só de puxar, você não precisa desenroscar nada, você só puxando você já remove a ponta. E a questão da rapidez, você ligou, dá 3, 4 segundos, ele já está na temperatura de trabalho que você setou e é excelente. Na data de hoje, esse ferro está saindo aí, a estação de ferro de solda está saindo aí entre 1.700 a 2.300. É um excelente e vale sim o investimento. Só quem já usou sabe que realmente vale. Então se você tem um dinheiro em caixa para você poder fazer um investimento numa ferramenta mais profissional, vale sim a pena fazer um investimento numa Quick TS 1200. Então temos também a estufa, e a estufa é de extrema importância no processo de rebalho, como a gente notou na aula passada, o professor Edson falou bastante sobre ela, e a gente fez uma pesquisa aqui no mercado e a gente encontrou estufa de todos os valores, inclusive tem muitos colegas que utilizam a estufa seminova, e inclusive a gente também comprou uma seminova para o laboratório dos notebooks e não tem problema nenhum, porque a temperatura que nós utilizamos para fazer a desumidificação da placa é uma temperatura baixa. A gente utiliza a temperatura abaixo de 100 graus. Então, a temperatura que os médicos utilizam para esterilizar algum equipamento cirúrgico ou médico é muito mais alta que isso. Essa estufinha, por exemplo, é uma atenção, eu peguei no site de venda, a tensão de entrada dela é 220, potência máxima é 550 watts e a temperatura de trabalho dela tá aí, ó, entre 50 a 250 graus. Então depende da estufa que você está pesquisando. O importante é você sempre ter essa ideia de que você tem que sim desumidificar a placa, tá bom? Então vamos para o próximo. Seguindo, temos também aqui os stencils, de extrema importância. Hoje no mercado a gente tem um kit DS908, que é um kit maravilhoso. Nós temos aqui, nós adquirimos esse kit. Esse kit agiliza muito a vida, onde ele tem ali já o gabarito certinho do chip, você não precisa ficar centralizando stencil, é muito tranquilo, é muito bom. Só que esse kit é um kit voltado para MacBooks, então processadores, PCH, ele é voltado para MacBook, então ele não tem uma compatibilidade muito grande, eu quero dizer. Então, ou seja, além de você ter o kit de stencil comum, que você encontra em torno de 150 a 200 reais, na pesquisa de hoje, tem também a opção do DS908. Lembrando que o DS908 é quando você já tiver uma demanda, quando você já estiver sentindo a necessidade de agilizar o seu processo, porque no dia a dia de bancada, o que a gente sempre quer? A gente quer manter a qualidade, mas a gente quer aumentar a produtividade, fazer mais reparos durante o dia. E esse kit te ajuda a você ter mais produtividade, porque o tempo que você fica centralizando ali o stencil diminui. E isso você já ganha lá no final do dia um tempinho a mais para analisar uma outra placa, por exemplo. Mas nas contas que a gente está fazendo aqui, eu vou colocar o kit de stencil simples, que é o de 150 reais. Em torno disso que a gente conseguiu pegar aqui. Lembrando que esse kit que vem com vários stencils, algumas das vezes você não vai encontrar o stencil que você precisa e aí você acaba recorrendo ao Mercado Livre e comprando um stencil específico. Geralmente um stencil solto você vai comprar ele aí, solto que eu falo, um stencil separado, você compra ele a 30, 40 reais. Não é tão caro não. Então, ó, somando aqui de ferramentas, a gente tem estação de ar quente, ferro de solda, kit de stencil. Esses diversos, eu coloquei aqui porque esse diverso eu quis me referir a pinças, bisturi, tesoura, esse tipo de coisa. Eu arredondei aqui para uns 300 reais em média, mais ou menos isso. E também a estufa que eu coloquei aqui. Então, somando essa galera toda aqui, R$ 2.100 aí, então, de ferramentas. Então, seguindo, a gente tem aqui a conclusão do investimento total de que a estação de BGA, que é o investimento mais pesado, que é os 5.500, nós colocamos aqui a IR 6.000, os insumos 340 e as ferramentas R$ 2.100. Então, totalizando tudo, R$ 8.090. Média aí, vamos arredondar aí para quase R$ 10.000, então. Então, respondendo a pergunta de muitos técnicos, então
Fernando, Edson, o que a gente precisa para inicializar aí nos processos, nos trabalhos de BGA? Então você precisa ter um investimento inicial aí de pelo menos R$ 8.000. Então, tanto a máquina de BGA, insumo, ferramentas. Um outro detalhe importante a ressaltar é que se você já faz reparo de placa, muitas das ferramentas você já tem na bancada, então você já acaba economizando. Muitas das vezes você tem que comprar somente a estufa e a máquina de BGA, então esse custo aqui diminui bem. Então, mais uma vez, ressaltando, esses valores foram valores de uma média de pesquisa, nós pesquisamos aqui na data de hoje, mais para a gente ter uma ideia, para quem está querendo iniciar o processo, os trabalhos com BGA, ter uma ideia do que você precisa, porque é difícil você encontrar esse tipo de conteúdo na internet. E a gente decidiu trazer isso na Semana do Rebalho para quem está querendo inicializar, ver com outros olhos aí como que funciona aí o mundo do BGA. E por que você tem que iniciar os trabalhos de BGA também tendo uma margem de lucro bacana, porque o investimento não é leve. Pessoal, então era isso na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse passeio que a gente deu sobre os investimentos, sobre as ferramentas que a gente precisa para fazer um trabalho de BGA, para iniciar os trabalhos aqui de rebalem, né? E se você tiver ficado com alguma dúvida, se tiver faltado alguma ferramenta aqui, comenta, deixa nos comentários aí, que essa semana está sendo muito bacana, o pessoal está participando. E qualquer dúvida, sugestão, por favor, deixem nos comentários, beleza? No mais, eu deixo um forte abraço e até a próxima aula. Abraço!